O Visite São Paulo Convention Bureau lançou o selo Made in SP. O objetivo é estimular o consumo, o uso e a valorização de produtos e serviços aqui do estado, com a intenção de beneficiar setores como turismo, gastronomia, moda, hotelaria, comércio, tecnologia, tudo que a gente sabe que faz movimentar a economia aqui do nosso estado. Para falar mais sobre o selo Made in SP, o nosso convidado nesta manhã aqui na Rádio Bandeirantes Campinas é o idealizador da iniciativa, presidente executivo do Visite São Paulo Convention Bureau, Tony Sando, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte nesta manhã de sexta-feira. Um ótimo dia para você, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Tony. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Nós sabemos que existem, por exemplo, selos nos Estados Unidos do Made in California, conhecida pela tecnologia. A Alemanha tem o Made in Bavária, com os carros, com a cerveja. O que pode ser o carro-chefe do Made in SP, do Made in São Paulo, Tony? Pois é, esse Made in São Paulo ele tem um potencial tão grande para ser utilizado em tantos produtos do estado. Praticamente o estado de São Paulo é um país. A hora que a gente olha o agro, café, grãos, a hora que você olha a indústria, brinquedos, têxtil, a hora que você olha os serviços com a hotelaria, com a gastronomia, ele é muito amplo. E a nossa proposta, enquanto uma fundação aqui privada, que promove o turismo e os eventos no estado de São Paulo, é de que se a gente ampliar, se a gente se fortalecer, fazendo com que os produtores utilize essa marca, com certeza a gente vai ter uma valorização dos produtos, a gente vai ter aí uma referência de excelência e qualidade em produtos feitos no estado de São Paulo e acaba dinamizando toda a economia aqui do nosso estado. Nath Luquezzi, nosso convidado nesta sexta-feira, Tony Sando, presidente executivo do Visite São Paulo Convention Bureau. Bom dia, Tony. E quais que são os critérios que uma empresa precisa atender para usar esse selo? Nós colocamos no site visitesaopaulo.com/Made in São Paulo as recomendações de uso e, obviamente, um cadastro para saber quem está utilizando a marca. A proposta é que ela seja um movimento. Esse movimento parte do princípio de que os produtos feitos em São Paulo, produtos de origem em São Paulo, a utilizar essa referência de que eles são produzidos aqui já é o princípio. A consequência disso é a qualidade que esses produtos eles se expõem no mercado. E aí a gente acredita que, junto com as associações locais, a gente consegue ter um controle melhor. Por exemplo, em São José dos Campos, nós estamos em parceria com a Associação dos Produtores de Queijos Artesanais. E com isso, com a referência da associação, da preservação e da qualidade da sua produção, o selo ele incorpora como também um sinônimo de qualidade no produto. O agronegócio, de alguma forma, também pode utilizar o selo, ser impactado? E qual a expectativa para que isso fortaleça a marca paulista, também algo que movimenta a economia do Brasil todo? Tony? Olha só, o agronegócio em São Paulo é uma grande potência, né? A gente vê pela feira lá que acontece em Ribeirão Preto, do agro, o impacto que isso gera, a feira que está acontecendo aqui na capital essa semana também. Com certeza, se a gente tiver o apoio, e temos o apoio da FAESP, da Federação do Agronegócio de São Paulo, com o presidente Tirso Meirelles, é um grande avanço. Porque a proposta não é se limitar a uma organização na liberação da marca, mas de que, além da marca, o que mais importante é o conceito. Então, mesmo produtos que na própria embalagem se coloque como referência Made in São Paulo, quer seja na cachaça, na embalagem do café, quer seja na produção de tantos outros produtos, isso já equivale a dar o mesmo peso de um selo com uma marca. A proposta é: Made in São Paulo tem um logo, tem uma marca que ela pode ser utilizada acessando lá o site Visite São Paulo, mas se o agro, se a indústria entender que a referência de colocar o estado de São Paulo como feito aqui pode agregar valor, com certeza a gente vai criar um movimento muito, muito, muito importante, não só no Brasil, mas como na exportação. Por exemplo, a gente viaja pelo mundo afora promovendo São Paulo. Levar produtos paulistas
nessas viagens e mostrar nossa referência, incentiva o turismo rural, incentiva tantos outros setores econômicos que envolvem o turismo, que todos acabam ganhando muito com isso. Tony, e na questão da geração de emprego, como que você vê isso a longo prazo? A proposta é que, tendo no mercado produtos de qualidade, como são feitos aqui no estado de São Paulo, a gente amplie a produção e, naturalmente, amplie o número de empregos. A proposta é incentivar a produção de produtos, ter uma participação mais ativa na concorrência desses produtos no supermercado, nas gôndolas, para que, estimulando que produtos feitos no estado de São Paulo são produtos de qualidade e excelência, com certeza incrementa a venda. Ao incrementar a venda, naturalmente o produtor, o industrial, o agro, acaba contratando mais pessoas. A nossa proposta é uma forma dinâmica de incentivar a economia do nosso estado. Tem um lado promocional, Made in São Paulo, é uma grife, tal qual é I Love New York, tal qual é o Made in China, tal qual é o Made in Bavária, conforme vocês citaram, mas mais do que tudo isso, é uma proposta de colocar a produção do estado de São Paulo na plataforma econômica do estado. Com isso, ao incrementar as vendas, por demonstrar que o estado de São Paulo produz produtos de excelente qualidade, com certeza a gente incrementa a produção, as vendas e, naturalmente, emprego e renda. Ouvinte participando conosco, a mensagem aqui não veio com o nome de quem enviou, o final do telefone é 0714, mas a dúvida eu acho que é de outros ouvintes que estão acompanhando também a gente, Tony. A pessoa diz, sou MEI, gostei muito da iniciativa, também posso usar a marca sendo um microempreendedor individual? Sem dúvida. A qualidade dos produtos começa dentro de casa, né? É o produtor de sonho, do queijo, da coxinha, e acaba depois no meio, acabando virando um grande empresário, que é o que a gente deseja aí para o ouvinte. Somar a qualidade do produto ao canal de distribuição e a denominação da origem desse produto, que no caso é Made in São Paulo, feito em São Paulo, já agrega muito valor. Então, com certeza, se a gente quer esse movimento do nosso orgulho paulistano, nosso orgulho paulista, de que tudo que a gente faz aqui é bom e que merece ser comprado e merece ser promovido, o Made in São Paulo é uma assinatura legítima de todos os produtos, desde o pequeno empresário até a grande indústria. Portanto, se você também se interessou, você pode acessar a página visitesaopaulo.com/madeinsp. Visite saopaulo.com/madeinsp. Ali você tem todas as orientações e também o download do selo Made in São Paulo para você também fazer parte deste movimento que foi idealizado e que já está também com muitos parceiros a partir do trabalho do Tony Sando, presidente executivo do Visite São Paulo Convention Bureau, o nosso convidado de hoje, a quem agradecemos muito, viu, Tony, pela sua atenção com o nosso ouvinte. Sucesso e bons negócios para São Paulo também com essa nova iniciativa. Eu que agradeço, obrigado.